Então vamos lá, né, rapaz? Hoje, dia 23/5, dia 23 de maio. Imagino que essa talvez não seja uma das melhores posições para gravar, porém vai ser essa mesmo hoje. Que aí eu consigo gesticular minhas mãos e também acho que melhora um pouquinho a qualidade da imagem. Eu não sei qual das três câmeras que deve estar gravando, mas eu imagino que é do meio. Então vamos lá. Ontem não teve. Ontem passei um tempinho a mais estudando, também enrolando. Tive certos, não diria imprevistos, mas fui luz para alguém. Consegui ser luz no dia de alguém, um dia que eu imagino que não estaria fácil para aquela pessoa. E também enrolei. Hoje ainda vou querer ler pelo menos um pouco, pelo menos até dar 10 horas, apesar que já são 9h40, então acho que eu vou deixar para amanhã. Vou ler um pouquinho hoje e aí começar amanhã bem cedo. Mais cedo eu durmo, mais cedo eu acordo. O dia de ontem foi um dia... Começou normal, um pouco atrasado talvez. Não consegui passar o gelo no rosto. Consegui conversar com o Paulo ontem. Deixa eu ver. Ontem também teve treino. Mesmo sendo uma parte do dia que atrasou bastante, uma série de fatores. Acho que a gente vai lembrar, só pela palavra van, já dá pra lembrar. Teve o treino, dormi um pouco tarde. Não sei se o relógio estava com bateria, mas fui dormir 11h53, acordei 5h55. O dia de hoje foi mais produtivo, percebi que nos dias que eu acordo antes das 6 são dias que são mais produtivos. Acordando antes das 6 hoje eu consegui passar o gelo no rosto, consegui ver uma melhora muito boa ao decorrer do dia. A pele não estava tão irritada quanto nos outros dias. Também percebi que o primeiro vídeo que eu gravei eu falei muita coisa sem nexo, mas eu consegui passar a ideia. Era um vídeo que eu queria passar o que eu estava pensando e eu acabei de lembrar. Que em algum livro eu li que uma das melhores ideias que a gente tem ela caminhando, correndo ou no banho. E eu tive essa ideia no banho de fazer isso daqui. Até o momento a gente tem algumas visualizações, eu não sei se chegou nem a 100 ainda. E de novo no banho hoje pensei outra coisa. Quando o Café com Pressa, que tá lá no Instagram, tava com poucos seguidores, tava ainda com 300 ou 1.000, 1.300 seguidores, foi quando a gente mandou uma mensagem para eles, dizendo, incentivando, falando que era interessante o trabalho deles. E aí eles me seguiram. Eu sou uma das poucas contas, eles têm milhares de seguidores, centenas de milhares de seguidores hoje e me seguem. E isso é bem interessante, pelo menos pra mim, né? O Amir me respondeu já várias vezes que eu mandei mensagem lá no Instagram deles. Super gente boa. E eu percebi hoje também um dos gatilhos mentais deles, que é eles falarem que economiza 1 hora do dia que a pessoa gastaria procurando as notícias com 1 minuto, que são os vídeos dele. E logo depois desse momento tem a pausa para curtir. Então seria uma espécie de gatilho para recompensar a pessoa e a pessoa recompensar ele, dando a curtida e assistindo o vídeo até o final. Assistir o vídeo até o final é inevitável a partir do momento que você conhece que as notícias de lá são boas. São notícias que são dadas por completo e são bem abrangentes, bem diversas. E achei interessante. É um gatilho que, se você não parar pra pensar, você só curte por curtir. E não parece que é uma relação de troca, que a gente chama de reciprocidade. Tá dentro do livro das Armas da Persuasão, que é uma das armas. Que é a reciprocidade. A partir do momento que você dá algo pra alguém, a pessoa sente como se ela tivesse que te devolver aquilo que foi dado pra ela. Achei interessante isso também.
Hoje foi um dia em que nós provamos um pouco mais sobre a solitude. Voltamos a ter aquela sensação que a gente tinha na nossa antiga escola. Estamos em um momento de dúvida. Não sabemos se vai dar certo de passar na faculdade, não sabemos como é que vão ser nossas notas no Enem. Não sabemos se vamos depender disso durante um curto período de tempo. Ficamos com bastante dúvidas a respeito de qual curso, se vai dar certo. Várias dúvidas. E deitamos no chão do quarto hoje. Conseguimos relaxar, meditar pela primeira vez. Eu imagino que tenha sido uma meditação de forma correta. Consegui tirar um grande peso que estava estranho, estava segurando esse peso, não sei porquê, mas consegui parar e entender o que estava acontecendo. Muitas das vezes, o que eu percebi? Nesses dias, nós estávamos escutando música para amenizar os pensamentos, para deixar eles menores e a gente não conseguia entender o que a nossa cabeça quer. A gente não estava conseguindo escutar nossos próprios pensamentos e a música estava atrapalhando a escutar. Então eu coloquei o fone no isolamento de ruído, escutei meu coração pulsando e aí eu consegui relaxar e meditar. Meditar a tal ponto que eu consegui esclarecer muitas ideias, não tenho nenhuma conclusão, porém consegui esclarecer essas ideias, pensar a respeito dessas ideias e percebi que se caso eu pedi o esclarecimento para mim mesmo de como é que seria a melhor maneira de eu conseguir estudar, de eu estar ali estudando e não vir um outro pensamento na minha cabeça, de eu estar ali querendo dormir e vir um outro pensamento, de estar fazendo algo e vir outro pensamento por cima e me atrapalhar a fazer aquilo. Eu entendi, basta respirar, ter calma e escutar o pulso do coração. Isso foi algo que eu descobri hoje. Para mim, resolveu. Se eu conseguir escutar o batimento do coração e ele estiver de acordo com a minha respiração, a gente consegue relaxar. E aí a produtividade aumenta, o metabolismo aumenta, a qualidade do raciocínio aumenta. E hoje também foi um dia que a gente pensou em desistir de muita coisa, porém desistir não é uma opção. A gente já sabe disso, então não pode nem sequer passar, não poderia passar esse tipo de coisa na nossa cabeça. E para isso é um dos motivos que a gente tem aquele vídeo, o primeiro vídeo, que é para quando a gente for desistir a gente lembrar o porquê que a gente começou. Faz muito sentido, muita coisa que aconteceu antes de 2024 para agora. É uma das outras ideias que também foi eu e o Paulo debatendo a respeito, que é um lifestyle. É você conseguir se imaginar 5 anos à frente. Sempre pensei que fosse besteira no primeiro ano, pensei que fosse besteira no segundo ano, pensei que fosse besteira no terceiro ano. Hoje eu consegui fazer com que isso tenha sentido. Consegui me imaginar, consegui ter uma ideia, consegui ter uma noção, uma estrutura e vai muito além do que a gente pensa. Não tem como imaginar tanto tempo assim, pelo menos não na situação que eu tô hoje, cheio de qualquer decisão pequenininha pode alterar muito qualquer um desses resultados. Imagino que vai ser assim para a vida inteira, porém agora é um momento de estabilidade maior por não ter essa experiência. E também imagino que não tenha ninguém que eu possa consultar no momento que esteja passando pelo que eu passei por uma situação bem similar. Talvez até tenha, só eu não consegui raciocinar ainda. E lembrar mais uma coisa. Quando a gente tira uma conclusão de algo, a gente deve anotar, gravar um vídeo, fazer um bloco de notas, fazer igual fala no livro do Segundo Cérebro. Nós precisamos anotar aquilo.
quando nós tiramos principalmente conclusão sobre alguém, eu sei que é bem mutável essa questão do que a gente pensa sobre alguém ou o que aquela pessoa representa para nós, mas nós precisamos anotar. É bem interessante também estar pensando a respeito disso, que é ou você vive um dia de cada vez perdoando tudo que as pessoas fazem com você, porém não se esquecendo do que elas fizeram, para você não sentir a mesma coisa que você sentiu antes. É querer ler um livro mais de uma vez e esperar por um final diferente. As palavras que estão lá são as mesmas. Então, no máximo, você vai pegar uma coisa ou outra que você não tinha visto antes e aquilo vai parecer que é algo diferente no final, mas é a mesma coisa que aguarda. Então, a gente tem que mudar nós mesmos, o que está sobre o nosso alcance. E aí entra o estoicismo, que é uma parte muito interessante. Quando você dialoga demais com as pessoas, você dá informações que não deveria. Informações, é o famoso bom dia a cavalo, conversar tanto que dá bom dia a cavalo. Informações que nós pensamos que outras pessoas querem ouvir. Porém, tem o livre-arbítrio e a gente tem o direito de ficar calado. Não é necessariamente algo que a gente precisa fazer. Então, é bem interessante nós conseguimos pensar a respeito disso para não soltar informações ao vento. Informações que não seriam necessárias, que as pessoas podem usar contra a gente. Então, algo que vem melhorando constantemente é o ato do silêncio. Para algumas coisas pode até ser ruim, quando a gente não sabe distinguir o que deve ficar em silêncio e o que não deve ficar em silêncio. E os momentos. É muito ruído e pouco som. Então, hoje também estava pensando a respeito de uma frase para colocar aqui, melhorar um pouquinho o canal, colocar uma frase ali na descrição. Estava pensando a respeito da frase a procura não, desenvolvendo a skin lendária. Porque se fosse a procura, eu não estaria com a skin lendária. Então eu tenho a skin lendária, eu estou procurando desenvolver ela. Então seria bem interessante se isso daqui, se além de um relato, ser uma maneira de eu conseguir comunicar com pessoas que também querem desenvolver. Entende? Seria uma espécie de network tão bem elaborada que é interessante, teria que ver. E a melhor maneira de ver é fazer isso no longo prazo. Não sei quanto tempo vai demorar, não sei o que vai virar isso daqui, mas desistir não é uma opção. A gente tem que lembrar disso. Quando a gente sentir inveja, quando a gente sentir tristeza por alguém ou por algo que alguém nos fez, quando a gente sentir raiva e quando a gente sentir felicidade, todas as vezes vamos buscar aproveitar daquilo. Quando for inveja, escrever, rasgar, fazer o que for necessário para eliminar aquele sentimento. Quando for tristeza, entender o que causou aquela tristeza e não deixar aquele livro ser lido novamente. Ter uma experiência com aquilo e não precisar ler aquilo de novo. Então, isso é algo tão interessante. Agora eu estou tendo um pensamento mais claro, uma linha de raciocínio mais interessante. Estou jogando bastante informação aqui, mas são as informações que eu estou lembrando para depois eu poder assistir e anotar. É o que for necessário. Então, não ter pressa ao falar. Se for para falar com pausas, se for necessário. Vou precisar começar a treinar minha dicção para ter um melhor desenvolvimento. Eu percebi no vídeo que minha boca fica muito fechada. Vou precisar articular mais a boca de jeito que não fique tão estranho e também que fique audível, para não parecer que eu tô falando para dentro e sim para fora. Isso vai me ajudar bastante durante a faculdade e antes agora também, né? Que a gente ainda tá em maio, ainda não passou da metade do ano.
A gente ainda tem 6 meses, cara, pro Enem. Eu acho que é possível. A gente vai ter que fazer ser possível. O que mais que a gente teve hoje que foi importante? A opinião dos outros. A opinião dos outros. Tentaram hoje. Não sei o que tentaram, mas eu imagino que seja uma tentativa de ofender, ou se não, deixar pra baixo, sei lá, o que esse povo queria, mas não conseguiram. Tive uma reação neutra, sorri pra pessoa, para as 2 pessoas que conversaram comigo e continuei normalmente. Então, é lembrar, nós temos uma identidade e a gente precisa agir de acordo com ela. Se uma pessoa nos fez bem, nos fez mal, nós vamos lembrar, mas não vamos guardar rancor daquela pessoa. E vamos lembrar também que um livro não adianta a gente ler ele de novo, esperando um final diferente. Então, vamos ser o final diferente na vida das outras pessoas, não ligando para o que elas esperam ou deixam de esperar, mas sim entendendo que nós precisamos mudar para melhor. É isso. A reflexão de hoje foi bem melhor do que eu imaginava. Consegui ter uma linha de raciocínio clara. Não sabia se eu conseguir gravar falando tudo que eu estava pensando. Foi bem clara a linha de raciocínio. Consegui também usar gestos gesticular aqui, muito interessante. E preciso treinar alguma coisa. Eu imagino que vai ser a dicção no momento. E também a habilidade de conseguir falar olhando no olho da pessoa. Isso eu tive incomodado quando eu fui conversar com um professor. RI, né? Não precisa identificar. Mas RI a gente vai saber quem que é. E também tive dificuldade para conversar com um amigo meu. Eles literalmente paravam assim na frente, conseguiam olhar dentro do olho e continuar conversando, sem desviar o olhar. Eu imagino que isso seja uma qualidade muito boa do professor, principalmente por ele ser uma pessoa que tem que comunicar com os pais. Talvez isso ajude bastante. Mas foi admirável a atitude do meu colega, amigo. Deve ter uma distinção a respeito disso. Imagina então um colega que ele conseguiu. Se ele conseguiu, eu também consigo. E vamos, pessoal, embora. Acho que é isso por hoje. Tô orgulhoso de mim.